Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Primeiro trimestre de 2025, chegando quase ao final. A aula de hoje, a aula 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Vamos lá então para o texto áureo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo continuou dizendo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, faladores fúteis e enganadores, especialmente os da circuncisão. Está aí a carta de Paulo a Tito, dando para ele orientações. Pai, obrigado, Deus, porque essa carta de Tito é uma carta que fala ao nosso coração a respeito da organização, que realmente faz parte do teu reino, faz parte das tuas coisas, Pai. Muito obrigado pela vida do meu irmão, mais uma vez da minha irmã. Estamos chegando ao final desse trimestre, que o nosso coração esteja agradecido ao Senhor por todas as coisas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos lá para a introdução dessa lição. Jesus ensinou seus discípulos acerca da necessidade de organização para a pregação do Evangelho. Foi assim quando os enviou de dois em dois, ou mesmo quando ordenou que a multidão se assentasse sobre a relva antes de operar a multiplicação de pães e peixes. A palavra de Deus diz assim lá em Coríntios: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Com o surgimento da igreja, não fazia sentido que os irmãos pregassem o evangelho sem organização. Preste atenção. Uma coisa não exclui a outra. Primeira coisa, unção, graça, pregação do evangelho, oração, organização. Uma coisa faz parte da outra, tá bom? Os irmãos agora começaram a se reunir em casas e havia líderes responsáveis pela instrução da palavra de Deus. Deus é organizado e estabeleceu a disciplina, a prudência e a organização desde o princípio da sua criação. Foi assim no jardim do Éden: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, na saída dos hebreus do Egito, lembra disso? Na peregrinação e entrada dos hebreus na Terra Santa, bem como na organização do reino de Israel, a divisão das tribos, lembra disso? Logo, era apropriado que na organização da igreja esses mesmos princípios fossem aplicados. Importa que a igreja atual preserve o mesmo compromisso com a organização para a realização de um trabalho com excelência, mas cuidado apenas com o excesso. Sempre tenha cuidado. Fique ligado. Vamos ver o que tem para nós essa lição. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Então, cuidado para você não misturar essas duas palavras.
A igreja é uma instituição divina, criada por Deus e edificada por Cristo para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo onde nós vivemos. Ela é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Muitos procuram negar a natureza organizacional do corpo de Cristo como se houvesse uma impossibilidade de conjugar organismo e organização. Sua origem não é deste mundo, mas a sua atuação se encontra exatamente neste mundo, em se tratando da igreja. Organismo e organização não são excludentes entre si. Como membros da Igreja de Cristo, devemos o equilíbrio de ser uma igreja orgânica e viva, de modo que a sua organização honre a Bíblia e a natureza do reino de Deus, mas principalmente honre a quem? O Senhor da igreja. Assim como nas epístolas de Timóteo e Tito trazem importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. São escritos didáticos e organizacionais. Tito era grego e provavelmente convertido em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias e ajudou em Roma e em Nicópolis. Ele foi colocado ali pelo apóstolo para deixar em ordem as coisas que restavam e para estabelecer líderes para aquele rebanho. Está aí um mapinha aí, ó, para você ver onde está a ilha de Creta ali, ó. No ano de 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África. A situação de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2 da carta. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Em sua viagem a Roma, Paulo havia visitado originalmente a ilha de Creta, a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, como prisioneiro. Posteriormente, depois de ser libertado de seu primeiro período de aprisionamento em Roma, Paulo voltou a Creta com Tito e trabalhou durante um breve período em seu ministério ali. A seguir, Paulo incumbiu Tito, seu filho na fé, de continuar trabalhando com os cretenses para organizar igrejas enquanto ele continuava a viagem à Macedônia. Alguns tempos depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, instruindo-o a concluir a tarefa que ambos haviam iniciado. Paulo provavelmente enviou a carta por meio de Zenas e Apolo, que estavam viajando por Creta. Ao ler esta carta pastoral, você aumentará o seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva, e encontrará princípios para estruturar as igrejas contemporâneas e como ser um líder responsável. Paulo exige ordem na igreja e um viver correto em uma ilha conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Os cristãos devem ser autodisciplinados como indivíduos e devem ser ordeiros como pessoas que formam um corpo, a igreja. Embora outros possam não apreciar nossos esforços, devemos viver uma vida íntegra, ou seja, inteira, obedecer ao governo e falar com prudência. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. O contexto da epístola dá a entender que o relaxamento daqueles cristãos era um reflexo da cultura da região. Podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada por quem? Pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização.
Quando se fala em institucionalizar, ou seja, dar caráter institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Havia local e horário, ordem no culto, consagração de presbíteros, um concílio, uma convenção para tratar de assuntos doutrinários, serviços sociais, enfim, não podemos negar que tornou-se necessário atentar para esses detalhes. Lendo o livro de Atos, por exemplo, você vai observando essas características. Tito tinha habilidades de liderança, então Paulo deu-lhe a responsabilidade de liderar, exortando-o a usar bem o seu dom. Paulo havia designado homens responsáveis em todas as suas viagens. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos lá então para a conclusão. Paulo sabia o que era ordem. Ele não tinha como estar em todos os lugares. Ele fundava as igrejas e viajava. Fundava e viajava. Homens responsáveis ele ia designando à medida que o tempo passava para cuidar daquelas ovelhas. A igreja não pode se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar ou celebrar as ordenanças eclesiásticas. Não somos as quatro paredes. Todas essas atividades exigem sim organização. Não se esqueça que somos cidadãos de duas pátrias, a celestial e a terrena. Isso significa ter direitos e ter deveres como igreja e como cidadão, tá bom? Jesus mesmo ensinou: dai a César o que é de César. Lembra daquele peixinho? Mandou pescar o peixinho, tirar a moeda lá de dentro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso mostra ordem, isso mostra autoridade, isso mostra a vida do cristão. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Nós, como igreja, temos muitas coisas que o Estado exige que nós precisamos prestar contas. A igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa, qual? De maneira eficaz, levar Cristo às pessoas. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Você sabia disso? Nós somos peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Mas, amados e amadas, prestem bastante atenção. Como organismo, como organização, nós precisamos tomar cuidado com os excessos. É claro que eles não são excludentes. Uma coisa não exclui outra, mas que você seja cheio da graça do Espírito Santo, principalmente você que tem um cargo na igreja onde você congrega, na comunidade onde você está inserido, para que você tenha a unção, a graça de Deus antes de qualquer outra coisa. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Seja organizado, mas faça parte da organização para cumprir que você é um organismo vivo de Deus, cheio da graça, da abundância, da plenitude do Senhor. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.